Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, meu nome é Jorge Ferraz, eu sou blogueiro, autor do Deus Louvute. Essa aqui... Eu sou Adriana Ferraz, esposa de Jorge. E a gente está aqui no CONACAT para contar para vocês um pouco daquilo que aconteceu comigo, que aconteceu conosco do final do ano passado para cá. Não sei se todos vocês acompanharam, se viram a história no próprio Deus Louvute, no Facebook, mas resumindo, eu passei por alguns problemas de saúde um pouco mais desagradáveis do que eu estava acostumado a passar, e tudo começou no final do ano passado. Então, quando estava já no final do ano passado, acho que já em novembro, talvez até um pouco antes, eu já vinha sentindo algumas dificuldades. Então, eu já estava com a respiração mais curta, eu estava me sentindo geralmente indisposto, eu estava ficando cansado com muita facilidade, enfim, eu acabei indo para o hospital, para uma emergência, no sábado dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz. Eu tinha uma visão de hospital muito prática, então às vezes que eu havia ido para o hospital anteriormente, tudo que acontecia era muito simples. Eu ia para o hospital para emergência, eu falava para o médico as minhas queixas, ele pedia um exame de sangue, um hemograma, no máximo batia um raio-x e me passava algum antibiótico, e eu acabava indo para casa, para fazer o tratamento em casa com os antibióticos. E quando eu cheguei lá no hospital, neste sábado pela manhã, era exatamente isso o que eu achava que iria acontecer. Eu achava que eu ia chegar lá, que eu ia falar com o médico, que ele ia bater um raio-x, que ele ia fazer um exame de sangue, que ele ia ver que eu estava com a bronquite, com a pneumonia, com alguma coisa do tipo, eu não conseguia respirar, e iria me passar um remédio e me mandar para casa. Então a gente tinha plano de almoçar em casa naquele sábado, por exemplo. E eu cheguei lá no hospital, falei lá com o pessoal da triagem, cheguei no médico lá, no plantonista, ele me auscultou, passou o exame de sangue e o raio-x, como eu havia previsto, e enquanto isso a gente ficou lá na sala lá da emergência, né, recebendo, ele me deu uma nebulização, ele me deu alguns remédios assim, paliativos que podiam ser antecipados. Então eu fui bater o raio-x, depois voltei para a sala lá, não cheguei a ver a chapa, e logo depois chega um outro médico dizendo: olha, a gente viu a tua chapa de raio-x, a gente viu uma mancha que não conseguiu saber exatamente o que era, a gente não sabe se é uma pneumonia, se é um não sei o que, então a gente vai pedir uma tomografia para poder verificar melhor do que se trata e poder diagnosticar mais certo. E aí eu já comecei, eu disse: nossa, uma tomografia, né? Um exame que eu nunca havia feito antes, então é um exame um pouco mais elaborado do que uma mera radiografia. E aí eu pensei: não, então agora eu estou começando a fazer valer o plano de saúde que eu pago, né? Então, fazendo alguns exames que realmente fogem à alçada do meramente convencional, do ordinário. Então, assim, eu fui fazer lá a tomografia, tomar contraste, né? Aliás, é engraçado, né? Quando você vai fazer, você tem que assinar umas autorizações bizarras com relação ao contraste. Porque o contraste é um iodo, né? Um composto de iodo que eles acabam injetando em você para poder, na máquina, a imagem sair de maneira melhor. E aí o iodo ele pode dar algumas reações graves, se você tiver alergia, se você tiver alguma susceptibilidade, que pode provocar inclusive morte.
Mas aí quando você está lá na sala de espera para fazer lá a imagem, eles dão para você um papel para você preencher um questionário enorme e assinar um termo de compromisso dizendo que está ciente dos riscos do iodo, mas você permite que que eles injetem o contraste em você mesmo assim. E chega a ser engraçado, que é um consentimento assim, que não tem valor nenhum. Você está lascado, você está lá morrendo sem conseguir respirar. Você está fazendo um exame que ele é caro e complicado. E aí o cara chega na hora do exame para mandar você assinar um negócio dizendo que você toma ciência de que existe um risco de que o iodo provoque reações adversas em você. Quem é que não vai assinar? Você assina qualquer coisa. Você assina um negócio lá, tá totalmente coagido pelas circunstâncias, mas você acaba assinando. É engraçado isso. Mas, enfim, voltando, a gente fez a tomografia e voltou lá pro hospital, lá para a sala lá da emergência, né? E estava conversando, planejando ainda como é que ia, onde é que ia almoçar, que estava ficando perto do meio-dia e tal. Aí, de repente, chega a médica plantonista. E aí ela chega assim com uma cara, né, de quem tava... Ela chega com a cara de quem tava vendo um morto-vivo, assim. A gente se assustou com a fisionomia dela. E aí ela começou a falar uma série de termos técnicos. Meu filho, o que é que você tem? Você tá com ascite. E a gente não fazia a mínima ideia do que era ascite. Você tá com não sei o quê, com um derrame pleural e isso e aquilo. E a gente, sim, sem saber o que isso significava. Se era uma coisa grave, qual o nível de gravidade desses sintomas. Até que ela disse, olhem, eu vou ter que lhe internar. A gente, pronto, ficou assim, estupefato, porque estávamos fazendo planos de almoçar fora, já que era, enfim, a gente tinha ido para lá de manhã cedo, tinha passado a manhã lá, não tinha onde fazer almoço, então, não, onde é que a gente vai almoçar hoje e tal, não sei o quê. E, assim, nossos planos foram por água abaixo, né? A partir daquele dia, a gente não sairia do hospital. Inclusive, foi até engraçado, porque quando ela disse, eu vou lhe internar, aí eu digo, pronto, vamos falar com os familiares, né? A gente precisa de um apoio nessa hora, tudinho, só tinha eu e Jorge lá. E, enfim, aí quem disse que a gente consegue falar com alguém, não é verdade? E a gente liguei para o meu sogro, para minha sogra, ninguém atendia. Quem conseguiu atender estava viajando assim, estava a 3 horas de distância da gente de viagem. Eu digo, realmente hoje não era o nosso dia, não é verdade? Mas, enfim, a internação, a médica disse que era justamente para poder fazer mais exames, que ainda não tinha um diagnóstico fechado, mas que precisaria de mais exames e que seria necessário internar para que eles fossem feitos mais rápido. E aí, pronto, o nosso plano a partir dali era ficar no hospital para conseguir fazer todos esses procedimentos. E na verdade, eu nunca havia me internado antes. Então, foi uma experiência completamente nova para mim, em diversos sentidos. O primeiro dos quais foi que eu nunca tinha antes me afastado por tanto tempo das coisas que você costuma fazer no seu dia a dia. Então, assim, você trabalha, eu no meu caso tenho um blog, eu tenho uma família, enfim, tinha toda uma série de coisas que eu fazia e das quais eu fui forçado a me afastar. Então, até cheguei a falar, depois eu chamei esse tempo como se fosse um retiro forçado. Então, que isso que é um retiro no final das contas, né? Você se afasta das suas obrigações do cotidiano para que você possa, no silêncio, na tranquilidade, na calmaria, enfim, longe do burburinho da vida cotidiana, que você possa voltar-se um pouco mais para Deus. E uma das primeiras coisas que ficou muito forte para mim nessa época, nesse momento, foi perceber o quanto que nós somos dispensáveis. Então, assim, a gente às vezes tem uma mania de se achar assim importante, de achar que ou você faz as coisas ou as coisas não vão andar. Então, isso é muito comum comigo no trabalho também, principalmente. Assim, nossa, não, eu tenho que estar no trabalho, eu tenho que estar fazendo, tenho que estar acompanhando, tenho que estar isso, aquilo, outro. E na própria internet, senão eu tenho que estar lá acompanhando, tenho que estar discutindo, tenho que estar oferecendo aqui o contraponto, senão uma visão, é engraçado que é uma visão muito exagerada, superestimada que nós temos de nós próprios.
Isso é interessante. E uma das primeiras coisas que é decepcionante, mas é também profundamente libertadora, é você perceber que você não importa tanto assim. Então, o mundo continua andando quando você é forçado a se afastar do mundo. Essa é uma primeira verdade que tem que ficar muito clara. O mundo continua funcionando quando você não está nele. Não tem problema. Os trabalhos continuam sendo executados da maneira correta, as pessoas continuam se informando na internet de maneira adequada, a sua casa continua sendo cuidada, o seu condomínio, as suas contas, tudo continua. Tudo se adapta. Né? Tudo se adapta, para tudo tem um jeito. Então você não é necessário que você fique sempre nesse corre-corre, que você entre nesse redemoinho, nesse furacão da vida contemporânea. Que essa é uma tendência, ou melhor, essa é uma tentação que nos assola com muita frequência e que nós temos que evitar, que nós temos que enfrentar. A gente vive no século XXI, vive no tempo da informática, da informação imediata, das telecomunicações, de tudo. Então a gente acaba meio que se deixando seduzir se deixando envolver, melhor dizendo, por essa mentalidade de que tudo tem que ser feito, de que as pessoas estão sempre ocupadas e que é sempre necessário, e você não tem tempo, e não tem tempo, e não tem tempo. E quando você fica doente, é forçado a ter tempo, aí você percebe, nossa, eu tinha tempo. É claro que eu tinha tempo. Então esse é um primeiro conselho que eu gostaria de deixar para vocês. Não esperem ficarem internados para perceberem que vocês podem deixar as coisas, as obrigações do mundo de lado por um pouquinho para dar um pouco mais de tempo àquilo que é realmente importante. Não esperem. Não é necessário a ninguém que vocês tenham que passar por uma situação como essa que eu passei para que enfim percebam que o mundo continua andando quando você tem que se afastar por alguma razão. Acreditem nisso. O mundo continua andando quando você tem que se afastar de alguma maneira. E aí você acaba colocando, quando você está assim nesse tipo de situação, você acaba dando a verdadeira prioridade, né? Aquilo que mais importa. A gente vê muito isso, tanto o próprio fato de Jorge, que a gente se preocupava muito, assim, a família como um todo, em tomar todas as preocupações que poderiam haver com contas a pagar, com as burocracias que envolvem estar internado e ter que fazer procedimentos e autorizações de planos e etc. A gente tomava muito essa preocupação para a gente, para que Jorge ficasse somente com a prioridade dele, fosse unicamente se cuidar, digamos assim, né? Ficar tranquilo para restabelecer a sua saúde dentro do possível. Mas também para nós da família, que tínhamos essas outras coisas a resolver, a gente coloca tudo em perspectiva, tá entendendo? Tanto eu, por estar mais próximo, digamos assim, né, por ser esposa, me afastei de minhas atividades cotidianas normalmente, que eu normalmente desempenhava, e coloquei como prioridade justamente cuidar dele. A gente coloca como, a gente percebe, como ele bem falou, que nós não somos tão necessários assim para que as coisas continuem funcionando, mas também a gente percebe que a gente tem que colocar o nosso coração, colocar os nossos esforços, colocar o nosso trabalho mesmo, o nosso serviço, de acordo com as prioridades que devem ser dadas. Então, assim, se no nosso caso ali era claro que a nossa prioridade era permanecer junto e como é que se diz, focar nessa melhora, focar na saúde, segundo a vontade de Deus, né? A gente confiava muito que Deus, se quisesse dar a saúde, ia dar no tempo que Ele quisesse dar. Se também não quisesse, a gente ia viver esse tempo de santificação mesmo, assim, purificação da vida da gente, mas a gente tinha que colocar a prioridade, né? Eu vi muito claro isso daí. Então, por exemplo, eu tive que me afastar do serviço, do trabalho, para poder cuidar de Jorge. Mas também outra coisa que eu me preocupava muito antes, com a organização da casa, com os serviços domésticos dentro também, isso também ficou de lado, porque no que ele se internou, eu me internei junto, né? Eu fiquei lá como acompanhante e a gente foi vendo assim que, olha, tem coisa que não vale a pena você gastar tanto esforço, como tem outros mais importantes que merecem a nossa atenção. E isso de uma maneira geral, não foi somente comigo, mas a gente viu também que outros familiares assim vieram em ajuda, tanto da família dele quanto da minha. E a gente percebe assim o quanto a família vem em primeiro lugar, né? Deus vem em primeiro lugar em absoluto. A família é super importante para a gente vencer as dificuldades e assim também como a nossa
tanto é fonte de suporte para a gente, como também deve ser o nosso objetivo, né? Nosso suporte deve estar, em primeiro lugar, voltado para a nossa família. É verdade. E as pessoas perguntam muito, com muita frequência, sempre perguntam, na verdade, qual é a sensação de você se descobrir assim com a doença grave? Bom, primeiro o que é que aconteceu, né? A gente acabou esquecendo, mas enfim, eu me internei no dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, foi quando eu fui ao hospital, era um sábado, foi lá que eu me internei, e eu só fui sair do hospital no dia 31 de dezembro, 17 dias depois, após já ter iniciado um tratamento de quimioterapia. E nesse processo, o que eu descobri foi que eu era portador de câncer. Eu tinha um câncer do sistema linfático, chamado linfoma, e o linfoma, pelo menos o meu linfoma, ele se caracteriza por não possuir um tumor específico em um órgão determinado. Então, é um comprometimento de todo o sistema linfático. Você tem assim os gânglios linfáticos, eles ficam hipertrofiados, né? Eles ficam inchados, e você tem o procedimento de multiplicação desordenada de célula, que é característico de câncer, mas você não tem um tumor realmente localizado em algum órgão que tem que fazer cirurgia. Então, no meu caso, eu não tive que fazer nenhuma cirurgia para o tratamento desse câncer, mas tive que fazer quimioterapia. Então, as pessoas perguntam bastante como é que você se sente, o que é que você pensa, o que é que você percebe quando quando se descobre assim com a situação, com a doença dessas, né? E assim, é claro que você tem aquele momento de choque, de tristeza, porque por mais que você, é uma coisa que eu sempre trouxe para a minha vida, por mais que você se acostume a pensar no pior possível para poder depois se aliviar quando a realidade não foi assim tão horrível quanto você pensou, por mais que você se acostume a imaginar assim as hipóteses mais horrendas, você no fundo, você não espera aquilo de verdade. O caso extremo, a gente consegue imaginar o caso extremo, mas uma coisa é você ver o caso extremo enquanto extremo, e uma outra coisa é você ver o caso extremo como sendo a sua realidade. Porque quando alguma coisa ela é a sua realidade, ela não é mais extremo, porque o extremo está longe, a realidade está aqui, está perto de você. Então, assim, por mais que você pense que poderia ser ruim, poderia ser aquilo, não é a mesma coisa. Quando você recebe lá o resultado de uma biópsia e está lá sugestivo indicativo de linfoma folicular, que era o meu caso, o linfoma que eu tive foi um linfoma folicular. Então, tem todo aquele momento de você, nossa, você não acredita, você chora, você fica triste, você começa a pensar como vai ser o futuro agora. Você tem esse momento em que você, do primeiro choque, digamos assim, você tem ao tomar contato com essa realidade. Mas aí a ficha vai caindo e a perplexidade original, no meu caso, graças a Deus, foi chegando a perplexidade original foi dando lugar a uma serenidade, a uma tranquilidade muito, muito positiva, digamos assim. Porque tem aquela... não é a teoria dos contos de fada, mas é uma forma que um escritor inglês que vocês certamente conhecem, o Chesterton, ele se utiliza para explicar uma coisa que ele queria explicar, que ele fala que é a filosofia dos contos de fada. E ele explica isso citando a história da Cinderela, da gata borralheira, né? Todos nós conhecemos a história, a Cinderela, e ela era maltratada pelas suas irmãs, ela era tratada como a empregada doméstica, ela era como uma escrava, um capacho realmente. E iria acontecer um baile naquela localidade, naquele momento, e ela não ia para esse baile porque ela não tinha condições, ela tinha que cuidar da casa, ela não tinha roupas, ela não tinha nada para ir para o baile. Então as irmãs dela vão lá se arrumando e vão para o baile e deixam lá a Cinderela em casa, triste, esfregando o chão, fazendo lá o que quer que fosse que ela estivesse fazendo.
E aí nesse momento surge uma fada madrinha. A fada madrinha aparece e fala: nossa, Cinderela, estou aqui para lhe conceder o seu desejo, então eu vou permitir que você vá para o baile. Aí pega aquela abóbora e transforma numa carruagem, aí pega os ratos da casa e transforma em corcéis imponentes, aí pega os andrajos com os quais a Cinderela estava vestida e transforma em um vestido de gala magnífico, e faz toda aquela mágica lá, e fica lá a Cinderela, uma princesa esplendorosa, pronta para ir curtir a festa, curtir a noite no baile. Só que nesse instante a fada madrinha, ela pega e coloca uma condição. Ela fala: olha, você vai para o baile, mas de meia-noite o encanto ele vai se romper, e de meia-noite então tu tens que voltar, porque vai acabar tudo, a magia vai se desfazer e as coisas vão voltar a ser o que eram antes. E Cinderela, beleza, ela vai para o baile. Então o ponto interessante da análise, da perspicácia assim, de Chesterton, é ele ter notado que assim, a rigor, a Cinderela, ela não podia reclamar da fada madrinha por ela só ter deixado ela ficar no baile até a meia-noite, porque ela não ia para o baile em primeiro lugar. Então assim, ela recebeu de graça uma passagem, uma possibilidade de ir para a festa, então ela não tem razão de protestar contra as condições nas quais ela vai poder ir para aquela festa. Então a gente está muito acostumado a ver que os bailes eles duram até as 2, 3, 4 horas da manhã. Mas não é porque os bailes durem até tanto que cada uma das pessoas ela tem, no rigor da palavra, um direito a usufruir do baile esse tempo todo. Isso fica claro em particular quando a gente percebe a história da Cinderela, da gata borralheira, porque ela não ia para o baile. Ela não ia, ela não tinha condições, ela não tinha como ir, ela não tinha os trajes do baile, ela não tinha nada, então ela não ia. E ela recebeu de graça da sua fada madrinha essa graça, esse dom, este presente. Ela pôde ir para o baile. Então, se ela recebeu alguma coisa de graça, ela não pode reclamar que essa coisa que ela recebeu de graça não foi tão legal quanto ela gostaria que fosse. Então, e isso que se aplica no caso da Cinderela para os bailes, né, para as festas, isso se aplica para cada um de nós na nossa vida em particular. Porque aquilo que o baile é para a Cinderela, assim é a nossa vida para nós. Então, nós não fizemos nada para merecer nascer. Nós não temos nenhum direito, no sentido próprio da palavra, de vivermos esta vida que nós possuímos, graças exclusivamente à bondade e à magnanimidade de Deus, que é nosso Pai amoroso, que nos ama muito e que é muito bom para conosco. Então, a gente não merece viver no sentido próprio do termo. Então, isso é uma coisa que eu já tinha tomado ciência dela há algum tempo. Quando eu li o Chesterton pela primeira vez, eu vi, nossa, isso é uma grande verdade. Eu pude, por ocasião dessa minha doença, ver na prática, né, o quanto isso era verdade, porque da mesma forma que não havia injustiça na Cinderela ser forçada a deixar o baile à meia-noite, também não haveria nenhuma injustiça se eu fosse chamado a deixar o baile da vida aos 29 anos de idade. Então, se a meia-noite da Cinderela fosse aqueles meus 29 anos, tá justo. Eu recebi 29 anos de uma vida maravilhosa, saudável, com pessoas maravilhosas ao meu redor, que eu nada fizera para merecer, então eu recebi de graça. Se de graça eu recebi, está bem recebido, não tenho do que me queixar propriamente. Então essa é uma coisa que ficou muito clara logo ao começo. Não havia injustiça. Não há injustiça propriamente falando em você ser chamado a deixar a vida, digamos assim, numa idade breve, numa idade jovem, né, no final das contas. Meramente porque a gente está acostumado a ver as pessoas morrerem velhinhas. Isso não tem nada a ver, a gente está acostumado a ver as pessoas saírem do baile às 4 da manhã, mas no caso específico das pessoas que vão ao baile, que não iriam ao baile, não é injusto que elas saiam de meia-noite. E esse é o caso de cada um de nós, que nós não viveríamos se não fosse por graça de Deus, não fizemos nada por conta própria
para que pudéssemos merecer viver. Não existe injustiça em deixarmos o baile da vida aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 90, aos 100. Tanto faz, se é uma graça que nós recebemos, então é uma graça, não importa qual seja o tamanho que essa graça tenha, né? Então, o sofrimento que nos foi imposto, digamos assim, não foi de maneira alguma, ele não pode ser chamado de um sofrimento injusto. Então esse é o primeiro ponto, né? A cruz que nós recebemos, ela não é jamais uma cruz injusta. Não há injustiça em você receber digamos, um fardo para carregar, uma dificuldade que você não estava esperando, uma doença da qual você tem que se tratar. Meramente o Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. É assim que o profeta Jó fala nas Escrituras Sagradas, e essa é a visão que nós temos que ter com relação a tudo que acontece em nossas vidas, né? E esse tempo assim que a gente passou, que foi de sofrimento, claro, né? Foi de dificuldades, ele também serviu muito para purificar, né? Como todo sofrimento ele prova, né? Se diz que o ouro se prova no fogo. A gente também passou por muitas provações nesse tempo, e eu posso perceber que a gente tem uma purificação de uma maneira geral. Como a gente falou, essa questão de colocar em perspectiva e colocar em prioridade, você acaba purificando o que é supérfluo e não gastando tanto suas energias com isso. Por exemplo, como ele falou, a gente ficou internado inicialmente de 14 de dezembro a 31 de dezembro, ou seja, passamos o Natal no hospital. E esse Natal foi assim, despojado de tudo que a gente poderia ter planejado, né? Quando a gente se internou, eu digo a gente porque eu estava junto lá, né? Praticamente fiquei com ele. Então, quando a gente foi para o hospital no dia 14 de dezembro, quantos planos a gente não tinha de confraternizações, de comprar presentes para a família, de planejar uma ceia de Natal na casa de, sei lá, de A, B ou C. E, na verdade, nada disso aconteceu, né? O nosso Natal foi mais simples que podia ser, contando apenas com os familiares bem próximos mesmo, até porque a gente não podia encher o quarto de hospital. A missa, que foi celebrada na própria capela do hospital, que graças a Deus a gente pôde ir, ele conseguiu liberação da médica para descer para a capela, e foi isso, né? O nosso Natal foi super singelo, com um presépiozinho pequenininho que a gente levou para o quarto, e só, assim, não teve nenhum luxo que a gente estava acostumado a ver no Natal, e dessa forma ele foi até mais próximo do Natal original, né? Do Natal verdadeiro de Cristo, lá na manjedoura, que também não teve nenhuma regalia, digamos assim. Mas também na nossa própria convivência, né? A gente comentava um dia desses, agora já com a rotina restabelecida, o quanto a gente deixou de se preocupar com muitas besteiras, assim. Hoje, pra gente discutir mesmo, precisa ser uma coisa muito grave, né? E no começo do casamento, às vezes, tem algumas besteirinhas, algumas coisas, alguns detalhes que, enfim, do próprio ajuste mesmo, da própria convivência, que a gente acaba, como é que se diz, entrando em conflito. E hoje a gente já não entra mais, tá entendendo? Quando a gente percebe, assim, que o outro pode não estar aqui daqui a pouco, a gente aproveita o tempo melhor, digamos assim, né? Eu acho que esse período de prova que a gente passou, ele também serviu para isso, serviu para a gente ver que o importante é ter essa pessoa do nosso lado, né? No nosso caso, assim, enquanto família, é ter os nossos queridos próximo de nós e relevar aquilo que possa provocar qualquer desunião, por menor que seja, não é verdade? E a gente coloca as coisas em perspectiva, é até interessante você perceber como você não sai igual após passar por uma experiência como essa, né? Eu nem sei se eu consigo fazer com que vocês que estão aqui me ouvindo apenas se eu consigo transmitir para vocês o que eram essas coisas, mas uma coisa é você pensar nos novíssimos, uma coisa é você pensar assim, não, a morte, o juízo, o inferno e o purgatório, que sempre foi uma prática recomendada pela piedade cristã e tudo mais. Então, uma coisa é você pensar na morte. Uma outra coisa bem diferente é você estar diante de uma situação concreta na qual tem um risco verdadeiro de morte. Então, o pensamento ele se impregna em você de uma maneira muito mais vívida
e ele acaba sendo muito mais frutuoso para você, nesse sentido que a Adriana estava falando, no sentido de que você começa a deixar de dar importância a uma série de coisas e dar a maior importância do mundo a algumas outras coisas. Então, por exemplo, eu falava que eu fui ao hospital porque eu estava com a dificuldade de respirar. E esta dificuldade de respirar, ela era provocada pelo linfoma, porque existe um espaço na sua cavidade torácica entre o seu pulmão e a membrana pleural, que é a membrana que envolve o pulmão. E esse espaço é justamente o espaço ao longo do qual o pulmão se expande quando você inspira. Então você inspira e aí quando você inspira o seu pulmão se expande e ele se expande ao longo dessa cavidade pleural. No meu caso, essa cavidade pleural ela estava acumulando líquido nela, daí o derrame pleural, que a nossa querida médica lá da plantonista jogou assim na nossa cara: você está com derrame pleural, então a gente está com o quê? Aí depois você aprende. Então o derrame pleural é esse acúmulo de líquido na membrana que envolve o pulmão, e como esse líquido está acumulado, o espaço que os pulmões têm para se expandir, ele é reduzido, então eles não conseguem se expandir tanto assim, então você começa a não conseguir respirar corretamente, você começa a não conseguir oxigenar por completo, porque você respira, aí quando o seu pulmão não está ainda totalmente expandido, mas ele não tem mais para onde expandir. Então é isso que provocava a minha falta de ar. E esse líquido estava se acumulando porque o sistema linfático responsável por fazer a drenagem estava obstruído pelos gânglios hipertrofiados devido ao câncer. Bom, só fazendo assim o parêntese médico, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses meses de luta. Mas enfim, você começa a dar valor às coisas, porque eu, por exemplo, eu não conseguia respirar direito, então eu me cansava com extrema facilidade com qualquer coisa. Teve um dia, inclusive, que foi um dos piores dias que eu tive, que eu estava aqui em casa, era um domingo, e eu tinha que ir para a missa, na igreja daqui do lado, na paróquia daqui do lado. A paróquia daqui do lado, ela fica no mesmo quarteirão. Eu não atravesso uma rua para chegar na paróquia. Aqui no prédio tem elevador, então eu não desço, eu não subo uma escada. Mas houve um domingo em que eu me arrumei para ir para a missa, saí de casa, desci pelo elevador, caminhei os 100 metros que separam a minha casa da paróquia e cheguei na igreja completamente ofegante. Cheguei assim sem conseguir respirar. E você sabe, você está ofegante. Quando você não consegue respirar profundamente, é uma sensação bastante desagradável. Sensação assim terrível, que você sente necessidade de respirar, mas você não consegue encher o pulmão, era angustiante. E eu fui para a missa desse jeito. Chegando lá, eu tive que sentar, eu tirei a máscara, que eu estava com a máscara por causa da imunidade baixa, possivelmente baixa que eu estava. Então, enfim, eu cansei bastante nesse percurso mínimo de 100 metros entre a paróquia e a minha casa. E aí eu pensei, nossa, quantas vezes eu fiz esse percurso, quantas vezes eu andei da minha casa até a igreja, ou andei um pouco mais do que isso, e eu respirava, eu não dava importância ao fato. Respirar, minha gente, respirar é uma coisa maravilhosa. E é uma coisa assim que a gente não consegue perceber o quanto é maravilhoso até o instante em que você, por alguma razão, sente a falta daquilo, sabe? Aí, quando eu voltava para casa, depois da missa, eu conseguia assistir a missa ainda assim, mas eu voltava para casa assim, a uns passos totalmente lentos e todo temeroso que pudesse voltar a ficar cansado. Aí eu voltava pensando assim, nossa, não, algum dia eu ainda vou dar o devido valor a poder caminhar esse percurso da igreja até em casa, respirando normalmente, conversando com as pessoas normalmente. E eu consegui, né? Depois de algum tempo, eu já pude fazer outras vezes, graças a Deus, o percurso da igreja para casa. E quando eu me lembro, aí eu dou uma respirada funda e fico, nossa, como é importante, como é legal você poder respirar desse jeito. Você acaba dando esse valor às coisas que são pequenas e que você acaba
não dando a devida importância para ela, quando você não sabe o que é viver sem ela. É outra coisa que essas doenças acabam por ensinar para você. Tem um segundo aspecto com relação à cruz que você sofre. Ele, na verdade, ele nos ensina que a cruz ela é uma oportunidade de santificação muito grande. E você percebe isso não só para você, como também para as pessoas que você tem ao seu redor, né, que acabam, de alguma maneira, entrando no mesmo ritmo, no mesmo estilo de vida que você estava. Então você acaba impondo um fardo às pessoas de quem você mais gosta. E é uma coisa assim que você não quer fazer de nenhuma maneira, sabe? Você não se preocupa muitas vezes tanto em morrer do que em dar trabalho, em dar dificuldade, em dar desgosto às pessoas que você ama, às pessoas que vivem perto de você. Então, mas da mesma forma, enfim, que você percebe que a cruz ela é uma chance de santificação para você, ela é também uma chance de santificação para todas as demais pessoas. Em que sentido? No sentido muito claro de que nós que somos cristãos, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, e a imagem de Cristo que nós temos, não dá para ver, mas tem aqui na minha parede, a imagem de Cristo que nós, enquanto cristãos, temos enquanto representativa, é a imagem de Cristo crucificado, é Cristo na cruz. Então, assim, não é de se espantar, não é uma coisa nossa, que coisa extraordinária, que coisa imprevista. Ninguém pode se queixar de não ter sido avisado antes, quando se deparar com o sofrimento, com a tribulação, com a cruz. Os que foram chamados, ou os que aceitaram ser contados entre aqueles que são cristãos, porque a figura máxima do cristianismo, a imagem assim que define o cristianismo, é a imagem de Cristo crucificado. Então a nossa vida cristã é uma vida de carregar cruzes. Nós rezamos no Salve Rainha, nós rezamos que somos degredados em um vale de lágrimas. Então, assim, que há sofrimento no mundo e em nossas vidas em particular, que há lágrimas que somos chamados a chorar enquanto caminhamos nesta terra, isso não deveria surpreender ninguém. Apenas algumas cruzes são mais pesadas do que outras, algumas são mais imprevistas do que outras, mas, caríssimos, a verdade é que bom, é como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. E Deus, se Ele nos permite ser tentados, Ele dá ao mesmo tempo a força necessária para vencermos aquela tentação. E se Ele nos permite carregar alguma cruz, é porque Ele ao mesmo tempo nos fortalece para que possamos carregar bem aquela cruz. E quando eu percebi que essa cruz, que essa doença que eu teria que enfrentar por um longo tempo, era esse o fato, era essa a realidade a qual eu tinha que dar alguma resposta, eu percebi, graças a Deus, também desde o começo, que eu estava diante de uma extraordinária oportunidade de santificação, porque é no fogo que o ouro é provado, é na tribulação que o cristão ele mostra o seu valor, digamos assim. E um dos maiores medos que eu tinha em relação a esse período todo não era nem tanto de sofrer muito ou de morrer cedo. O medo que eu tinha, para ser bem sincero, era o medo de que tudo aquilo acontecesse em vão. Então, antes de pedir, Senhor, me livra dessa doença, me livra dessa tristeza, dessa tribulação, dessa cruz, eu morria de medo de fazer uma oração dessa, e então Deus realmente tirasse a cruz dos meus ombros, e aí um dia, quando eu chegasse diante dele, e aí ele me olhasse com um ar de reprovação, e eu perguntasse, Senhor, mas por que eu não fui tão santo quanto tu gostarias que eu fosse?
e ele me dissesse: bom, meu caro, eu mandei uma oportunidade extraordinária para que tu te santificasses, que era aquela doença, mas tu não quiseste, tu pediste para que eu tirasse, então eu a tirei. Então, assim, o medo que eu tinha, muito mais do que o medo de sofrer, do que o medo de ter uma doença grave, era o medo de não aproveitar esta oportunidade da doença grave para me tornar uma pessoa melhor. Isso porque era a dor que faz... A pior dor, meus caros, não é a dor mais abrupta, não é a dor mais aguda, não é a dor mais demorada. A pior dor, na verdade, ela não é aquela que se verifica no que concerne a própria dor. A pior dor é aquela dor que ela é mal aproveitada, que ela é inútil. Entre os vários exames que eu fiz quando eu fiquei lá no hospital, um deles me foi particularmente doloroso em vários sentidos, que foi a biópsia de medula óssea e de fragmento de osso. Não sei se vocês sabem como é o procedimento, mas ele consiste em duas partes. Em uma delas, a pessoa enfia uma agulha no interior do seu osso para tirar o tutano, né? A medula que ela fica no interior do osso. E na outra ela pega uma agulha que parece uma agulha grossa como um canudo para quebrar um pedaço do seu osso e recolher uma amostra desse osso. Essa é a biópsia óssea. E este foi um exame que eu fiz com anestesia local, e ele doía assim profundamente. Então eu consegui fazer a parte de retirar o líquido da medula, mas na hora de retirar o fragmento ósseo, a médica ela faz aqui na região da bacia, ela dá uma anestesia local, mas, caríssimos, não tinha anestesia que chegasse. Então quando ela pegava e que rodava aquele ferro assim, que a dor subia pelo espinhaço todo. Então, para resumir, naquele momento eu só queria que acabasse. Então, assim, o que eu queria era que, não só que acabasse, eu queria que ela conseguisse tirar logo o danado do pedaço do osso que ela estava tentando tirar, que era um exame que era importante. Então, mas eu não conseguia de jeito nenhum. A Adriana estava lá, ela estava vendo, né, como ficava. Foi muito difícil porque chegou num certo momento que ele não conseguia mais controlar diante da dor. Então ele se mexia involuntariamente e era doloroso, assim, tanto para ele que estava sentindo, com certeza, mas para a gente ver assim uma pessoa querida passando por aquilo, sabendo que precisa passar, ainda assim é muito doloroso. E no final das contas ela tentou por algum tempo, aplicou mais anestesia local, mas a anestesia não chega no osso mesmo, só chega na pele, e aí não conseguiu. Aí foi justamente o que ficou de mais frustrante, foi ela ter tentado assim tanto, ter passado por essa dor, né, tão grande. Exatamente. E não ter obtido o resultado. Que o problema da dor não era a dor da bacia doendo, era a dor de eu ter passado por um período não foi um período longo, foram alguns minutos de sofrimento, mas parecia uma eternidade. Mas enfim, por eu ter passado por algum período de sofrimento e não ter conseguido fazer aquilo para que se destinava, aliás, que implicava um sofrimento, né? Aqui era um procedimento que ele queria recolher um pedaço, uma amostra de osso meu, e para este fim tinha uma dor associada a ele, que era a dor lá de você estar com a agulha rodando na sua bacia para quebrar o osso com você acordado, que é muito difícil. Mas, enfim, você tinha uma finalidade que era fazer o exame e a dor era acessória. Então, quando você tem a dor acessória sem a finalidade a que ela se destina, essa que é a dor frustrante. Esse que é o sofrimento que você não entende, esse é o sofrimento que mais dói, que é um sofrimento moral, inclusive. E era isso o que eu não queria jamais que acontecesse com relação ao meu câncer. Porque se fosse para eu passar por um câncer, se fosse para eu passar por um processo longo de quimioterapia, se fosse para eu ficar enjoado, sem respirar, fazendo muito tempo internado, afastado das minhas atividades, se fosse para eu fazer tudo isso sem a finalidade, aí seria muito frustrante, seria realmente insuportável. Então era com isso que eu me importava, era com a finalidade, com o objetivo. Para que eu estou doente? Eu estou doente para me santificar. Isso, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma dúvida. É para a minha santificação, para que eu possa oferecer
um pouco a Cristo que ofereceu tanto por mim, para que eu possa oferecer a Ele um mínimo de dor, um mínimo de desconforto, um mínimo de contrariedade nessa minha vida que é tão boa no final das contas. Então o câncer, o tratamento, as dificuldades, a doença era esta dor acessória. O que eu queria, o que realmente me preocupava era com a finalidade, era com a santificação. Então a minha oração, ela, as mais das vezes, era uma oração pedindo muito mais para que eu pudesse viver bem, para que eu não perdesse a chance de me santificar com aquela doença, para que não acontecesse aquilo que aconteceu com o bendito exame de medula óssea, para que no final sofresse e eu não conseguisse fazer aquilo para o qual iria servir aquela dor. Então era essa a minha oração, era esse o meu pedido, era esse o mote das minhas preces a Deus, muito mais do que o mero livrai-me mesmo. A oração do Horto das Oliveiras, ela foi muito proveitosa assim para mim nesse momento. Eu só consegui realmente sossegar porque eu ficava entre, nossa, mas eu não quero, eu não posso deixar de pedir para que fique bom disso, mas eu não quero que depois Deus diga, era para te santificar e tu não quiseste. Então somente na oração do Horto de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras foi que eu consegui me acalmar e me tranquilizar com relação a isso, que era o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então, claro, ninguém é masoquista, ninguém quer sofrer, mas os sofrimentos que eles nos vêm sem que nós procuremos, cumpre aproveitá-los bem. Cumpre tentar encontrar a vontade de Deus nos sofrimentos para que nós possamos fazer dele alguma coisa melhor, para que nós possamos transformá-los na matéria do sacrifício, digamos assim, e com ele, por meio dele, alcançarmos graças que não para nós mesmos e para as pessoas que nos são próximas, graças que não seríamos capazes de conseguir por conta própria. E aí a terceira e última coisa que ficou muito clara com relação à cruz é que, a cruz, ela não é, em primeiro lugar, ela não é injusta, em segundo lugar, ela é uma coisa positiva, que ela deve servir para a nossa santificação, e em terceiro lugar, que ela na verdade, é um grande privilégio, porque tempos depois saiu algumas frases atribuídas ao Papa Francisco, não sei nem se ele disse aquilo realmente, mas a frase dizia que Deus reserva as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Eu passo longe de ser um melhor soldado, longe de mim, mas não deixa de ser uma honra, você se sente lisonjeado, você se sente privilegiado, quando você vê que Deus lhe chama, a compartilhar com Ele aquilo que Ele considera de mais importante. No caso, é a cruz de Nosso Senhor. Então, é uma grande honra. As pessoas que são nossas amigas são aquelas com as quais a gente divide as nossas dificuldades. Então, você não vai chegar um colega de trabalho, um estranho na rua, você não vai chegar e, nossa, mas veja só, você não vai desabafar com uma pessoa desconhecida, você não vai pedir para que uma pessoa desconhecida ajude você a suportar a resolver os seus problemas, digamos assim. Então, quando você recebe a grande graça de unir-se de maneira mais próxima a Nosso Senhor na cruz do Calvário, então é como se você estivesse junto de Cristo no caminho do Calvário carregando a cruz. Você se sente um pouco como um Cireneu, você se sente um pouco como se Deus tem tamanha consideração por você que Ele está lhe chamando para compartilhar com Ele um momento que para Ele é muito importante, que é o momento da cruz, que é o momento lá do caminho para o Calvário. Então, o Nosso Senhor, ele honrou de maneira assim. Às vezes eu fico pensando, nossa, como Nosso Senhor não deve ter amado aquele Simão de Cirene que ajudou ele a carregar a cruz, que foi assim um momento extraordinário, um momento de compartilhar com Cristo, com Deus, aquilo que ele tinha a missão dele, aquilo que ele veio para fazer.
Então a gente tem uma música que a gente cantava na época dos grupos de oração, uma música que fala: já não posso me conformar em ficar aos pés da cruz, minha alma anseia unir-se a ti, Jesus. Já não posso me conformar em ficar aos pés da cruz, quero ser pregado do outro lado, Jesus. E é um sentimento assim que com certeza já passou por todo mundo que tenha parado para pensar um pouco tenha parado para meditar um pouco na paixão de Cristo. Então é um sentimento muito forte, assim, esse de querer fazer um pouco por Cristo em retribuição pelo tanto que Ele fez por nós. E você poder sofrer assim, é como se você pudesse carregar um pouco a cruz com Ele. É como se você estivesse lado a lado com Ele no momento do Calvário. É como se você estivesse, de certo modo, pregado do outro lado da cruz. Então é uma sensação assim extremamente gratificante, uma coisa que você se sente realmente honrado. Tem aquela clássica anedota, né, de Santa Teresa, mais verídica até onde eu posso ver, que enquanto passava por uma certa tribulação lá, a santa fala: Senhor, como é que tu fazes um negócio desse comigo? E aí Deus teria respondido a ela: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Aí a santa, para não perder a oportunidade, teria dito: é por isso que tu tens tão poucos, né? Mas assim, essa é a verdade. É assim que Deus trata os seus amigos. Então quando você passa por uma situação dessa, é como se você percebesse de modo mais intenso, mais vívido, o amor que Deus tem por você. E é como se você então, ao mesmo tempo, se sentisse mais motivado a corresponder a esse amor. Você sente assim que pelo fato de Deus conceder essa tanta deferência e tanta honra a você, ele espera um pouco mais de você, e isso leva você a querer então não decepcionar esse Deus que nos ama tanto e que tanto faz para o nosso bem. Bom, então é isso. A gente agora já estou agora em agosto, então já faz 8 meses que eu saí do hospital. Assim, eu já acabei há 2 meses e meio, há quase 3 meses eu acabei a minha quimioterapia. Então eu já estou agora na manutenção, né? Numa fase nova, que é uma fase diferente. Ainda não está completamente afastado, ainda tenho um catéter implantado aqui, eu ainda tomo anticorpos monoclonais a cada 2 meses, vou passar ainda 2 anos fazendo isso. Então é um processo que não é tão simples assim, mas o pior já passou. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui Ele há de me daqui em diante, na verdade, Ele há de me continuar ajudando, tenho certeza. Então eu posso dizer hoje que eu sou muito grato por tudo que aconteceu, grato inclusive pelo período de tribulação, pelas cruzes que eu tive a honra, o privilégio de poder carregar um pouco. E eu sou uma pessoa melhor, eu acredito. Acho que você acaba, como a gente passou esse tempo dizendo, você acaba enxergando as coisas de maneira diferente. Você passa a dar mais importância àquilo que é realmente importante, você passa a procurar ser uma pessoa melhor, você passa realmente a aproveitar cada pequeno momento como ele merece ser aproveitado. É isso que realmente importa, e é isso que eu gostaria de desejar a vocês. Se alguma coisa puder ficar dessa palestra, não esperem. Não esperem que aconteça alguma tragédia para que vocês percebam que podem se retirar um pouco do mundo. Não esperem que lhes advenha uma doença grave para que vocês notem o quanto Deus ama vocês. Não esperem ter que se deparar com a perspectiva da morte iminente para que vocês percebam o quanto é importante cada dia, cada instante, cada minuto, e o quanto cumpre que cada pequeno momento de nossas vidas seja bem vivido. Não esperem isso. No final a gente consegue nosso casamento, na verdade, ele saiu fortalecido disso tudo, né? Isso aí para mim foi muito claro, uma pessoa que ficou do meu lado o tempo todo, sem a qual eu não ia conseguir fazer as coisas do jeito que eu fiz. Então foi muito bom ver. Às vezes você
Eu disse isso em algumas ocasiões, mas termino aqui dizendo isso de novo. As presenças, a proximidade, o interesse, as orações dos amigos, elas tiveram assim um efeito indiscutível nessa minha trajetória. Elas fizeram com que eu pudesse atravessá-la com relativa tranquilidade. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso que foi para mim esse tempo de tribulação, esse tempo de cruz. Muito disso foi devido às orações das pessoas que nos são próximas. E aqui eu tenho a minha esposa, que é a mais próxima das pessoas que são próximas, e a presença dela ao longo desse processo todo foi de extrema importância, assim, foi bastante necessário para que eu pudesse atravessar e para que eu pudesse chegar agora onde hoje eu cheguei. Te amo. E é isso, então Deus abençoe vocês, foi um prazer. Qualquer coisa, estamos à disposição. Acessem o blog www.deuslouvute.org, verifiquem lá, sigam no Facebook e continuemos rezando uns pelos outros, né? Rezando para que a gente possa, ao longo dessa vida, aproveitá-la sempre da melhor forma possível, para que a gente possa perceber que a caminhada, que a semeadura, ela pode até ser feita entre lágrimas algumas vezes, mas que não percamos nunca de vista, que não nos esqueçamos nunca de que a colheita ela virá e ela será com alegria. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Então, Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Obrigada pela atenção. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.